aquilo que eu sempre falo, qualquer equívoco, erro que vocês vejam aí, por favor, me avisem, igual a Adelino, é um favor que vocês me fazem. Só uma pergunta, Neudson. Oi. Você chegou a ir lá no suporte da Microsoft para cortar vídeos do Teams? Lá tem uma orientação de como cortar vídeos do Teams. Não, eu não tenho vídeo do Teams, eu gravo numa ferramenta chamada OBS. Ah, tá. Essa gravação que está sendo feita não está sendo feita via Teams, não. O CAF grava via Teams. Mas eu e o Efigênio gravamos via OBS como backup. É porque a do Teams tem uma forma de se cortar, entendeu? Se estivesse gravando Teams, aí... O OBS deve ter também. Deve ter. O OBS deve ter também. Não, procurei. Não? Lá nas ferramentas. Procurei. Eu não vi. Pode até ter, mas não consegui achar. Certo, colegas. Vamos retomar, então, a nossa sessão de julgamento do dia 20 de maio de 2021, no turno da tarde. Certo? Nós fizemos um pequeno intervalo. Antes do intervalo, nós paramos, nós concluímos o julgamento do item 66 da pauta. Então, vamos dar continuidade à nossa sessão de julgamento na sequência da nossa ata, né, julgando o item 67, processo da empresa Rocha Gomes Viagens e Turismo Eireli. Com a palavra o conselheiro Efigênio para relatar. Obrigado, presidente. Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débito de idade não suspensa perante a Fazenda Pública Federal, com efeito a partir de 1 de 2016, conforme ato declaratório de 2015. Ciência ocorreu em novembro de 2015. Em manifestação de conformidade, o contribuinte alegou em síntese parcelamento dos débitos. A decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples em razão de os débitos excludentes não terem sido integralmente regularizados no prazo. Cientificada a decisão de primeira instância, o contribuinte ele reitera as alegações apresentadas em primeira instância, de que parcelou os débitos e requer o provimento do recurso voluntário. Esse é o relatório, presidente. Passando ao voto, né? O recurso voluntário atende aos pressupostos, eu dele conheço e passo a análise. E esse processo ele tem algumas peculiaridades, eu acho muito interessante. O ato de exclusão do Simples indicou a existência de débito do Simples Nacional referente aos períodos de apuração 7, 8, 9, 2013, 2 a 7, 14, 2015 e 5, 2015. Assentou ainda que o ato excludente nascia sem efeito, né, no prazo de 30 dias, caso fosse irregularizado. Após o prazo de regularização, ainda permaneceram exigíveis os débitos referentes aos períodos 7, 8, 9, 13, 2, 14, 3, 14, 4, 14, 5 e 7, 14, cujo montante consolidado representa 1.089, folhas 45. Então, é o seguinte, ele tinha uma quantidade de débitos. Foi enviado o ato declaratório. Ele regularizou, né, parcialmente, após a regularização, quais débitos que restaram? Somente esses débitos aqui. Está lá as folhas 45. Consta dos autos que o contribuinte parcelou os referidos débitos em 6 parcelas, de R$ 345,93, em 25 de 3 de 2014. É folhas 11. E a respectiva consolidação ocorreu em 17 de 10 de 2014. Então, ele parcelou, né, e houve a consolidação posteriormente. Em 19 de 4, o parcelamento foi encerrado, 19 de 4 de 15. O parcelamento foi encerrado por rescisão, em razão de o contribuinte ter efetuado o pagamento de apenas 2 parcelas. Então, aqui eu transcrevo as telas, né, do parcelamento, ele pagou, havia previsão de 6 parcelas, ele pagou somente 2 e foi encerrado o parcelamento. Aí, qual que é a alegação do contribuinte? Ele alega, no entanto, que seguiu a orientação prevista na Instrução Normativa 1015/8 de 2014, de recolher a parcela mínima de R$ 300,
as quais foram recolhidas nos meses 3 a 9 de 2014. Está lá as folhas 83 e 95. Mas não foram computadas na consolidação do parcelamento. E aí eu cito a legislação. Então, o que ele fez? Olha, eu fiz adesão ao parcelamento e vou recolhendo as parcelas mínimas. E aí, depois, esse parcelamento que ele fez, que ele parcelou na totalidade, daria 6 parcelas de 2.075, ele foi recolhendo o mínimo até haver a consolidação, né? Nesse sentido, o que o contribuinte fez? Ele deduziu o valor das parcelas mínimas recolhidas do valor parcelado e efetuou o recolhimento de mais 2 parcelas, nos meses 11 e 12 de 14, para quitar o saldo devedor. Então, ele havia parcelado em 6 parcelas, né? Tal qual está aí no item 9, de 2.075. Só que ele foi fazendo o pagamento mínimo mensal de R$300. Posteriormente, para finalizar, o que ele fez? Olha, como eu já paguei aquelas 6 parcelas de 300, eu vou fazer o cálculo e vou deduzir. E aí, quando vem essa exclusão, olha, não foi alocada as minhas parcelas mínimas obrigatórias. Tá certo? Que é o que ele diz. Aí, aliás, repetindo o item 12, né? Ele deduziu o valor das parcelas mínimas e quitou o parcelamento, na visão dele, somente em 2 parcelas, né? A não inclusão das parcelas mínimas na consolidação do parcelamento foi reconhecida pela própria decisão de segunda instância. Aliás, decisão de primeira instância, né? Vou colocar aqui, de primeira instância. No seguinte trecho, peço licença para fazer essa leitura, que estou no item 13. Esses débitos, conforme consulta pedido de parcelamento, juntado aos autos pelo contribuinte folha-zona, foram incluídos em parcelamento do Simples Nacional. No entanto, o documento demonstra que, apesar do pedido ter sido efetuado em 25/3, data do parcelamento, a consolidação foi em 17/10, como eu disse acima. Portanto, os pagamentos efetuados pelo interessado em data anterior à consolidação não foram alocados ao parcelamento, o que é confirmado pela consulta pedido de parcelamento junto às folhas 49 dos autos. Neste documento, conta que o parcelamento foi encerrado por rescisão em 19/4, em razão de ter havido pagamento somente de 2 parcelas, a de 11 de 14, que ele efetuou em 28/11, no valor de 349, e 12/14, né, no valor de 352. A meu ver, minhas palavras agora, a meu ver, as parcelas mínimas obrigatórias, recolhidas antes da consolidação, devem ser alocadas ao parcelamento. Só assim é possível afirmar com segurança a existência ou não de débitos para fins de exclusão do Simples. Procedimento diverso revela ser indevida a exclusão do Simples, porquanto não há certeza do débito excludente. Observa-se ainda que o contribuinte quitou os débitos referentes aos períodos de apuração 2/2015 e 5/2015, que inicialmente figuraram no ato excludente, o que demonstra intenção de resolver a pendência no prazo legal. Ou seja, nós temos 2 débitos de 2015 que não eram débitos, estavam exigíveis e não entrou nessa discussão. O que ele fez? Ele foi lá e quitou, né? Ademais, haverá semelhança na alegação da recorrente de que os débitos foram quitados. As 7 parcelas mínimas de R$300, que totaliza 2.100, acrescida das 2 parcelas de 345,93, somam 2.791,86, montante que supera o valor parcelado de 2.075,98, que era o valor que teria ocasionado a exclusão. Nestes termos, eu entendo que a exclusão foi irregular. Eu disposto, eu conheço o recurso voluntário e dou-lhe provimento para cancelar a exclusão do Simples Nacional. É como voto, presidente. Obrigado, Coutinho. Conselheiro Fred. Está mudo, Fred? Está mudo. Está mudo? Desculpa. Efigênio, por que foi negado em primeira instância? Até agora não entendi, foi isso. Oi? Porque ele tinha débito. Está falando na DRJ? Na DRJ. Porque é o seguinte, ele afirma que não foi feita a alocação, mas negou. A decisão de primeira instância reconhece os pagamentos, reconhece tudo, absolutamente tudo, né? Mas como estava exigíveis esses débitos,
entendeu? Ele desconsiderou os pagamentos, na verdade. Exatamente. Não levou em consideração os pagamentos. Por isso que eu fiz questão de trazer aqui, porque a própria DRJ fala, olha, esses débitos não foram alocados, entendeu? O que o contribuinte fez? Eu estou pagando o mínimo obrigatório. Ele deduziu esses valores. Em tese, ele tem crédito para receber de volta. Entendeu? Pelas contas. E aqui eu analisei o seguinte, olha, ele só pode até existir débito, pode até existir, mas depois que fizesse a alocação, falasse, olha, aloquei e tem essa diferença. Kit. Né? Foi a minha linha de pensamento. Para mim está bem tranquilo. Obrigado. Mais alguma manifestação? Vamos votar, então, Gisele. Eu acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator, presidente. Sérgio. Acompanho o relator, presidente. O relator. O relator. Também acompanho o relator. Então, item 67 da pauta teve o julgamento com o seguinte resultado: dar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Eu estava aqui só observando aqui as taxas de juros Selic, normalmente parcelamento são aqueles valores, né, corrigidos, fiz uma conta rápida, realmente dá ainda menos do que os 2.700. Eu fiz uma conta aproximada também, exatamente. Isso. Não, perfeito. Então, colegas, vamos dar seguimento ao julgamento, aos julgamentos, né, com o julgamento do item 68 da pauta, processo da empresa Herdan 2009, Comércio e Serviços Limitada. A palavra conselheira Regina para relatar. Presidente, esse talvez seja o processo, é do Simples também, mas o processo que eu acho assim, que talvez possa gerar uma controvérsia pelo caminho que eu adotei aqui. Mas vamos lá. Trata-se de exclusão do Simples Nacional, em razão da existência de débitos de idade não suspensa perante a Fazenda Pública Federal. Foi feita a partir de 2003, conforme ato declaratório de 2015, e ciência em 10 de 2015. Em sede de manifestação de conformidade, o contribuinte alegou, em síntese, nulidade do auto de infração, impossibilidade de exclusão por débitos, prejuízo à manutenção da empresa e inaplicabilidade da multa de 150%. A decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples Nacional, em razão da não regularização dos débitos no prazo legal, conforme ementa abaixo transcrito. Cientificada a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso voluntário e reitera os argumentos apresentados nos seguintes termos: requer que as notificações sejam destinadas ao patrono, nulidade do auto de infração, inaplicabilidade da multa de 150%, violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, e nulidade do ato declaratório, né, de exclusão por cerceamento do direito de defesa devido à ausência de comunicação da situação excludente. Por fim, requer o cancelamento do auto de infração. É o relatório, presidente. Passando ao voto, o recurso voluntário é tempestivo, dele conheço parcialmente, conforme motivos elencados a seguir. Passo a análise. Inicialmente, quanto ao direcionamento das notificações ao patrão da recorrente, o processo administrativo fiscal não prevê essa hipótese da intimação do sujeito passivo no endereço de seus advogados. Trata-se de jurisprudência pacífica, aqui no CARF, nos termos da súmula 110. Quanto às questões constitucionais, eu cito o artigo 26A, né, e a súmula 2 do CARF. Quanto à nulidade do ato declaratório de exclusão por cerceamento de direito de defesa, devido à ausência de comunicação da situação excludente, também não procede a argumentação, haja vista que a ciência ocorreu em 6 de 10 de 2015, conforme reconhece a recorrente em sua peça recursal. Conforme relatado, este processo versa sobre a exclusão do Simples, e não sobre o auto de infração, cuja discussão é diversa. Portanto, não conheço das matérias referentes ao auto de infração. Agora, passando. O ato de exclusão do Simples Nacional indicou débitos exigíveis vinculados ao processo de final 2014-83, que é o auto de infração. Assentou ainda que o ato excludente tornar-se sem efeito no prazo de 30 dias, caso não fosse regularizado. Né? Esse processo, o auto de infração,
que trata dos débitos excludentes, foi julgado improcedente pela DRJ, em 27 de fevereiro de 2015. E não houve interposição de recurso, conforme informado no acórdão recorrido. É folhas 391. Consta, entretanto, do processo final 61, apenso a estes autos, peça recursal denominada impugnação, interpostas naquele processo do auto de infração, logo após a decisão de primeira instância que julgou procedente o lançamento. O teor dessa impugnação, naquele processo, é semelhante ao recurso voluntário interposto nestes autos, em que o contribuinte discute basicamente o auto de infração. Então, por que ele está discutindo aqui o auto de infração? Porque o recurso que ele trouxe nesses autos é o mesmo que ele ofertou lá no auto de infração. Praticamente a mesma coisa. Certo? Inicialmente, passando no item 15, inicialmente, essa impugnação, que eu estou falando que entre aspas aqui, foi incluída no processo do auto de infração. Mas, em seguida, foi excluída, ao argumento de que o julgamento de primeira instância já havia encerrado. Assim, foi apensada a estes autos e prosseguiu-se com a cobrança do auto de infração. Aí aqui eu peço licença só para ler uma parte do despacho. Isso lá naquele processo. O presente dossiê memorial foi formulado para receber a impugnação do contribuinte que questiona o auto declaratório da exclusão do simples. Inicialmente, a impugnação foi recebida pelo CAC, incluída nos autos do processo do auto de infração, onde tramita a lei administrativa em relação ao auto de infração do Simples Nacional. Entretanto, neste processo, não cabe mais a apresentação de impugnação, tendo em vista que já foi apresentada as folhas 519 e 583, e julgada conforme as folhas 591 e 596. Assim, ele encaminhou e aí foi feita a pensação destes autos. A meu ver, ante a aplicação subsidiária do CPC ao processo administrativo, o caso deve ser analisado à luz do princípio da fungibilidade recursal, que permite a admissão de um recurso interposto por outro que seria cabível, ainda que com nomenclatura diversa. O objetivo é garantir maior efetividade ao processo e está em consonância com o enunciado 104 do Fórum Permanente dos Processualistas, que dispõe que o princípio da fungibilidade recursal é compatível com o CPC e alcança todos os recursos, sendo aplicável de ofício. Minhas palavras. O processo é instrumento para a realização de determinados fins. Portanto, se por um lado é preciso rigor, com vistas a oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do julgador e das partes, por outro lado, a observância das regras processuais deve ser mitigada pela razoabilidade e proporcionalidade. Com efeito, o equívoco da parte em denominar a peça recursal de impugnação em vez de recurso voluntário, ao amparo do princípio da fungibilidade recursal, não é suficiente para o não conhecimento da resignação se atendidos os pressupostos recursais do recurso adequado, como ocorreu na espécie. Em situação semelhante, já se manifestou o STJ nessa mesma linha e eu trago a colação. Assim, ainda que a impugnação, que a meu ver deve ser recebida como recurso voluntário, ainda que ela seja intempestiva, a exigibilidade do auto de infração continua suspensa, por força do artigo 35 do PAF, do artigo 35 do PAF, que diz que o recurso voluntário, mesmo perempto, deve ser encaminhado ao órgão de segunda instância para julgar a perempção, o que não ocorreu no caso. Por considerar que os débitos excludentes, débito do processo do auto de infração, deveriam estar com exigibilidade suspensa em face da fungibilidade recursal, como exposto acima, não há como prosperar o ato de exclusão do simples, uma vez que os débitos excludentes são os mesmos. Em razão deste feito, tratar exclusivamente do processo de exclusão do simples, não me pronuncio acerca do reflexo deste processo no processo referente ao auto de infração, cuja análise fica a cargo da Receita Federal. Concluindo, conheço parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, dou-lhe provimento para cancelar a exclusão do Simples Nacional. É como voto, presidente. Obrigado, Cristiane. Fico palavra aberta aos debates sobre isso aqui. Eu vou ter que dar uma olhada mesmo.
no outro processo, né, para ver como é que ele transitou. Teve vontades aí para iniciar o debate. Efigênio, eu tiro Sim. uma dúvida. Eu concordo com a lógica, né, trabalhada. Entretanto, eu lhe pergunto se haveria necessidade de lançar mão, aí apenas, que não é sua razão de decidir, né, mas do princípio da fungibilidade, porque o princípio da fungibilidade, assim, existe o formalismo, né, no natural do processo civil. Mas no processo administrativo, o informalismo moderado já não, para mim, já permitiria nem necessitar lançar mão do princípio da fungibilidade. Desde que materialmente aquilo ali representasse uma contestação ante ao acórdão da ADRJ, né, independente do nome, da nomenclatura, como você colocou, já seria, para mim, o suficiente. Na medida que o processo civil adota o formalismo. Aí nasce o princípio da fungibilidade, justamente para vencer o formalismo do processo civil, entende? Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Sim, Sérgio, eu trouxe a fungibilidade exatamente porque o único motivo que, com certeza, isso foi lá na agência, foi numa agência da Receita Federal, no CAC, né? Acredito que seja uma agência, pode não ser CAC, né? O motivo desse processo, do auto de infração não ter sido encaminhado, foi único e exclusivamente que constava o nome impugnação. Único e exclusivamente. Se a pessoa tivesse no conhecimento de que, isso que você falou, formalismo moderado e tal, isso não teria acontecido. Eu trouxe a fungibilidade exatamente para atacar isso, porque o que você está dizendo ele não impede que seja aplicado também o formalismo moderado. Entendeu? Eu trouxe a fungibilidade exatamente porque o único motivo foi impugnação. Simplesmente a nomenclatura. E eu me ativo à essência. E eu trago a fungibilidade exatamente para atacar, porque não se analisou a essência. Né? Não se analisou. Foi simplesmente no nome. Né? Por isso que eu trouxe a questão da fungibilidade. Não, mas eu entendo que o que você... É mais para conhecer como é que é o pronunciamento da turma sobre isso, sobre o carro, porque muito provavelmente poderia se entender que o informalismo moderado aqui não se aplicaria, e se aplicaria realmente o princípio da fungibilidade recursal, ou seja, por ser mais, digamos assim, mais restritivo a ideia com relação a essa nomenclatura diversa, entendeu? Entendi. A nossa turma nunca enfrentou isso. Comigo aqui, nossa turma nunca enfrentou isso, e por isso que eu quis trazer uma argumentação mais robusta nesse sentido. Pô, é a primeira vez que a gente enfrenta isso. Você, na verdade, trouxe uma vacina de elefante para um cachorrinho, entendeu? Assim, ou seja, porque é o seguinte, Sérgio, mas os nossos pares aqui... justamente essa ideia, entendeu? Você já deve ter percebido, até pelos processos anteriores, que os nossos colegas aqui, o nível é muito elevado. Então é o seguinte, até por respeito, eu já procuro trazer argumentações robustas e até apresentar. Veja que a minha pergunta é mais de entender a ideia da turma, entende? Essa é a primeira vez. Isso pelos argumentos que são trazidos e pela forma como eles são trazidos. É a primeira vez que eu discuto isso. Gisele, se lembra da gente discutir isso nesse sentido? Não, né? Lembro. E eu até ia acrescentar, teve uma vez que foi ao contrário. O fisco, o contribuinte tinha apresentado 2 recursos voluntários e era exclusão do simples e era o auto de infração. Ele usou o mesmo número para os 2. Tá? Então, ao invés dele pegar o número do processo para um protocolar e o número do processo do outro protocolar, ele não fez isso e, ao mesmo tempo, a ADRJ, após a sua decisão, não intimou o contribuinte dos 2 processos, ou seja, foi uma sucessão de erros. No fundo, o contribuinte apresentou as 2 peças, cada uma no seu processo, só os números que estavam iguais, como se só tivesse o de exclusão ou só tivesse o auto de infração, e, ao mesmo tempo, a DRJ ela não tinha intimado num dos 2, salvo o melhor juízo, era no de exclusão, o contribuinte. O que eu fiz? Eu falei, bom,
O próprio contribuinte apresentou defesa nos dois. As defesas estão aqui e foram tempestivas. Então, assim, eu consigo suprir, é claro que é uma situação diferente da do Efigênio. O contribuinte não pode alegar cerceamento, porque, afinal, em que pese não tenha sido intimado pela DRJ, né, ou pela autoridade competente aí para fim de intimação do acórdão recorrido, tudo bem, mas ao mesmo tempo o contribuinte apresentou e aí tinha um outro vício, vamos dizer assim, que seria o número do processo. Ao mesmo tempo eu absorvi as duas coisas. Eu falei, olha, não tem cerceamento porque afinal o contribuinte apresentou tempestivamente. E ao mesmo tempo ele usou o nome recurso voluntário, tá, Efigênia? Mas ele só pôs o número como se só fosse um processo. E na verdade eram dois. Mas eu encarei, eu falei, do mesmo jeito que a DRJ meio que fez uma concentração dos atos e deixou de intimar nos dois, o contribuinte acabou fazendo essa mesma concentração dos atos. Então, eu não repeti nada. Eu simplesmente absorvi e toquei a vida. Eu coloquei isso, claro, como o Efigênio colocou, né, para explicar para o colegiado, mas eu deixei claro que não havia nem prejuízo de um lado, nem do outro. E aqui haveria um prejuízo, acho que desproporcional, né, Efigênio? Então, o relator acabou também tendo essa maleabilidade a partir do princípio da fungibilidade, o que eu considero correto. Eu também tento equilibrar nessas duas linhas, seja de um lado, seja do outro, à medida que a gente consegue suprir algumas deficiências processuais, quando não há prejuízo para as partes, obviamente, né? Em prol da eficiência. Eu só estou dando uma olhada aqui, porque eu não sei se é só uma questão de nomes. Nomenclatura. Eu acho que... Porque o que a DRF está dizendo é que essa petição, ela, digamos, ela já tinha sido apresentada. Não, ela está falando que o que ela diz? Olha, eu estou retirando porque já foi apresentada impugnação, inclusive foi em data posterior. Como já havia impugnação e ele apresentou outro documento como impugnação, ele falou, olha, não há impugnação, porque já teve impugnação. É o trecho que eu transcrevi no meu... Está no meu item 15. E detalhe, né, Efigênio, essa segunda impugnação, que na verdade é um recurso ela foi interposta tempestivamente no prazo recursal. Não, né? Ainda, é o que eu cito, ainda que fosse intempestiva, Gisele, quem julga a perempção é o CARF. Não, perfeito, ainda que fosse intempestiva, sim, mas ela tem algum grau de tempestividade, certo? Deixa eu ver se eu falo aqui quando que ela foi interposta. É isso que eu fiquei só nessa dúvida, mas também eu concordo com você, tá? Não é que eu estou discordando. Porque eu trago o argumento, inclusive, da perempção. Porque, para mim, Gisele, independente dela ser tempestiva ou não, a perempção, o que acontece? Ela tem que ser julgada pelo CARF. Entendi. Você, basicamente, admite que a competência do CARF, então, jamais poderia ter sido... Não pode, porque se ele apresenta aqui, tem que ser encaminhado para o CARF... Não, mas está correto. É o que eu cito aqui no item... Deixa eu ver... Acabei de ler ele agora. Assim, ó, no item 19. Ainda que a impugnação, que a meu ver deve ser recebida como recurso voluntário, seja intempestiva, a exigibilidade do auto de infração continua suspensa, pois, por força do 35 do PAF, o recurso voluntário, mesmo perempto, deve ser encaminhado ao órgão de segunda instância para julgar a perempção, o que não aconteceu no caso. Então, eu só fiquei na dúvida por conta disso, o que não aconteceu em caso a perempção, essa questão de ter levado, tá? Eu tinha entendido. Beleza, já me ficou claro. Mas não foi tão simples eu entender isso não, viu? Porque é processo apenso... Por isso que eu acabei perguntando. Depois que você entende, a meu ver, ficou simples. Né? Mas por que isso? E você pega uma peça, um processo apenso, mas por que esse processo está apenso e você vai desfiando, aí que eu consegui entender qual que foi o... Efigênio, pois não? A minha dúvida, desculpa, não sei se tinha alguém mais na frente, minha dúvida é o seguinte, no caso tem esse processo de exclusão, que é esse que a gente está julgando, de um auto de infração, né? Sim. Aí você deixou muito claro aqui que em relação à exclusão, né, por conta de toda essa questão, né,
problema de erro lá da Uhum. DRF, a gente está afastando e está mantendo ela no simples. No Certo. caso, foi lavrado o auto de infração também naquele outro processo. Naquele Certo. outro processo, o auto não é relativo à exclusão, né? Não, o débito que ensejou, exatamente, o débito que se ensejou a exclusão é exatamente o débito do auto de infração. Quando ele se tornou exigível, olha só, quais são os débitos do auto de infração? Aí o auto de infração foi julgado. Primeira instância, ele apresentou impugnação como se recurso voluntário. A agência falou, o CAC falou, olha, já tem impugnação, retiro. E mandou o auto de infração para cobrança. Aí essa cobrança ensejou a exclusão. Tá certo, entendi. Quer dizer, entendeu? Essa cobrança é que, na verdade, o contribuinte, apesar de ter apresentado impugnação, a unidade entendeu que, na verdade, ele foi... indevido. Isso. E mandou para cobrança. Por isso que, no final, o Wilson, no item 21, eu falo, em razão de este feito tratar exclusivamente do processo do síndico, eu não me pronuncio acerca do reflexo desse processo no processo do auto de infração. A Receita Federal que vai analisar. O próprio contribuinte, caso a turma concorde aqui, esse outro processo, se ele estiver em cobrança, a meu ver, está em cobrança equivocada. Tá certo. Ok. Então, para mim está claro agora. Eu estou vendo aqui, no processo de auto de infração, o contribuinte, ele apresentou, depois do julgamento, né, ele apresentou impugnação. Depois do julgamento de primeira instância, ele apresentou uma outra petição, em que ele repete o mesmo texto da impugnação, certo? Inclusive, a autoridade, para qual autoridade foi dirigida a petição, certo? Dirigida a DRF. Bom, o texto é o mesmo, mas não é o mesmo arquivo, né? Porque tem umas pequenas diferenças por isso que eu coloquei semelhante. De tabulação. Por isso que eu coloquei semelhante. Às vezes um parágrafo que no arquivo está numa página, o outro está um pouco acima, né? Não é o mesmo arquivo. É um novo documento, embora que tenha o mesmo conteúdo, o mesmo texto, digamos assim. A DRF entendeu que aquilo era uma impugnação, uma repetição do mesmo arquivo. Bom, primeiro, juntou ao processo, como errado, chamando de impugnação. Deveria juntar como se fosse recurso voluntário, ou petição, ou outro documento, assim. Mas não como impugnação, exatamente porque a impugnação já tinha sido apresentada e julgada, né? Então, a Receita já errou aí na hora de juntar o documento. E me parece o suspeito que esse erro induziu ou ampliou o erro seguinte, no sentido de entender que aquela petição era uma impugnação ao lançamento tributário, né? Quando o tempo do processo já não cabia isso, e esse foi, inclusive, o motivo para não, digamos, para considerar que o contribuinte não apresentou recurso. Né? Inclusive, o que eu estranho de tudo isso é que a DF intimou o contribuinte, e aí o contribuinte não se manifestou, e aí foi para cobrança, por execução, está na DF. Isso aqui é o estranho, né? Porque é a tal coisa, quando chega que é errado, geralmente é porque não tem só um erro, né? Erro cascata. É um erro abraçado em outros, né? Então, assim, aí a solução do FG é o seguinte, olha, naquele processo há um recurso pendente de julgamento.
A qualificação que foi dada pela DRF está errada. Não é, aquela petição não é uma impugnação, é um recurso voluntário. E sendo assim, o recurso voluntário que não foi julgado, então, aquele crédito tributário que exigido no lançamento tributário, a infração, ele está suspenso. E aí não daria ensejo à exclusão do simples. Eu acho que é esse o raciocínio, né? Em razão essa linha que eu segui. Do crédito tributário, a excludente está suspenso em razão do recurso voluntário. Isso. Que foi, digamos assim, por um buraco negro lá na DRF. Certo. Bom, assim, eu concordo contigo, gente, que realmente é isso daí, mas eu não acho que... aí você está usando da fungibilidade, a fungibilidade, né, processual, porque o próprio contribuinte chamou de impugnação. Claro, era o mesmo texto, né? Não foi nem ele. Eu usei fungibilidade para contra-atacar, porque se ele colocasse lá qualquer coisa escrita num documento e colocasse recurso voluntário, a delegacia teria aceitado, a Receita, lá no CAC teria aceitado. Ela não considerou exatamente o que ela falou. Já tem impugnação, que ele deu o nome de impugnação. O próprio contribuinte chamou de impugnação. Na petição do recurso, que seria o recurso voluntário. Exatamente, porque ele colou exatamente. E a DRJ, e a delegacia, a Receita, considerou como impugnação. Então, para não haver essa discussão, eu falei, vou trazer uma argumentação já robusta que supera isso. Foi por isso que eu resolvi trazer isso. Entendeu? Assim, esse foi o meu posicionamento, né? Tá certo. É um nó esse processo, presidente. Não, o primeiro erro foi da DRF. O primeiro erro foi do contribuinte, que chamou a petição de impugnação, quando deveria chamar recurso voluntário. Dirigiu ao delegado da Receita Federal, quando deveria ter dirigido ao delegado da DRJ. Né? Então, o contribuinte errou aí. A Receita Federal errou, dando seguimento a esse erro. Você disse que é impugnação, então vou juntar como impugnação. E já que é impugnação, tá, não é mais momento processual para impugnação, né, você não tem mais recurso. Né? Sabe qual foi o problema, presidente? Isso que você está falando? O que ocasionou isso foi o seguinte, porque ele teve a exclusão e o auto de infração. Aí depois eu entendi por que ele questionou, nesse processo, que é a parte que eu não estou conhecendo, a questão do auto de infração. Porque ele fez uma peça única. Ele fez uma peça única para questionar tanto a exclusão quanto o auto de infração. Sim. Entendeu? Então, essa mesma peça, aquilo que é muito comum... Pensado, na época estava pensado. Aí, o que ele fez? A mesma petição que ele apresenta, o que é muito comum, na primeira instância, ele apresentou na segunda instância, só que ele não modificou o nome. Era impugnação, que deveria ser o quê? Recurso voluntário. É como dizer, às vezes eles esquecem de modificar. A gente pega recurso voluntário, que ele está dirigido para a DRJ, alguma coisa. Ele esqueceu de mudar alguns detalhes, entendeu? Mas, indo à essência, né, sobre a forma, isso é o quê? A meu ver, recurso voluntário. Né? Por isso que eu trouxe uma argumentação assim, igual o Sérgio falou, pode ser até muito robusto, não sei o caso, mas para evitar qualquer discussão nesse sentido. Né? Eu só estou querendo ver aqui o auto-infração, aí eu não conferi, mas você conferiu, né? O lançamento tributário, que é um lançamento tributário simples. Já foi, acho que está até em dívida, se eu não me engano. Já foi para cobrança e foi encaminhado. São esses débitos que deram ensejo. Sim, eu cito isso, presidente. Eu cito isso no meu voto. Tive muito cuidado em olhar isso. Quer ver? Está no meu voto. Quer ver? É que olha no item 13, tudo bem. que trata dos débitos excludentes, foi julgado improcedente. Tanto é, presidente, que a exclusão aconteceu após o julgamento. A exclusão foi após o julgamento. Certo. Então, assim,
Eu acho que assim, a questão de fungibilidade ou formalismo moderado, eu acho que, por exemplo, uma coisa não impede a outra. Eu acho que a gente pode usar a fungibilidade aqui no processo administrativo. Porque o formalismo moderado, ele é geral, não é só para petições, né? Não é só para recursos, serve para outros participações do contribuinte, né? Relações do contribuinte com o fisco, né? Dentro do processo de comunicações, né? Conteúdo da petição, não precisa ser formulário, né? Quer dizer, inovação de prova na segunda instância, né, presidente? Às vezes ela apresenta uma prova na segunda instância. Quanto fungibilidade é específica para recurso, né? Então, é como se, assim, é claro que tem fungibilidade no processo administrativo, porque tem muito mais do que isso. Já no processo civil, né, como é o processo bem mais rigoroso, informal, né? Então, vem o estudo da fungibilidade como algo mais específico, né? Então, não tem problema, não. Então, tudo bem. Aí, eu não sei, foi assim. É importante é que a providência seja adotada, porque tem que ser dada alguma providência em relação ao do auto-infração. Presidente, esse é o ponto que eu citei no item 21, exatamente. Sabe o que eu levei em consideração? Lembra um processo que nós julgamos foi que eu considerei um de contrabando e descaminho, que eu considerei que houve cerceamento de direito de defesa, porque a questão do edital. Aí eu considerei isso, só que ele tinha reflexo no outro processo, entendeu? Eu falei, mas nós estamos julgando esse processo. Então, como eu não tenho, nesse processo, acredito que nós não temos competência para influenciar o outro. Então, isso caberia. E aqui vai um aviso para o próprio contribuinte, né? E para a própria Receita, para ele analisar. A gente não tem, assim, competência para julgar, mas como administração pública que somos, temos a obrigação de representar, certo? De informar. Certo? A gente não tem competência para decidir, né, que não foi devolvido para a gente formalmente. Mas a gente tem o dever de informar, porque há um vício processual. E foi identificado, inclusive, é fundamento de uma decisão. Né? Então, esse vício deve ser reparado e a gente tem a obrigação de informar. Certo? Esse item 21 aí, quando eu coloco no final, cuja análise fica a cargo da Receita Federal, supriria isso, presidente? No item 21 do meu voto. Eu acho que tem que ser uma coisa mais assim, lá no dispositivo. Eu estou aberto, tá, presidente? Nesse sentido, totalmente aberto para a gente fazer isso. Nenhum problema, nenhum o item 20 resolve a questão do simples, né, da exclusão do simples. Perfeito. Seria o 21, eu colocaria no próprio dispositivo. Né? O dispositivo seria assim, disposto com esse parcialmente disposto voluntário e na parte conhecida do provimento para cancelar a exclusão do simples. Ademais, certo? Em razão de tratar... Ademais, coloca como complemento, né? O dever de ofício, informe a DRF, e o processo, da necessidade de saneamento do processo do lançamento tributário, para o qual foi apresentado um recurso voluntário, que está pendente de julgamento, e este não teve um encaminhamento devido, seria encaminhar ao CARF para julgamento. Perfeito. Então, eu vou fazer... Então, é o seguinte, eu vou tirar esse item 21, que isso tanto é que eu citei. Eu não tinha noção, assim, qual seria a melhor forma. Eu vou alterar o dispositivo para poder... vou modificar a redação do item 21 e incluí-lo no dispositivo. Aí eu mostro, tá? Porque o que você está dizendo assim, eu acho que não precisa nem dizer que a gente não vai se pronunciar sobre o lançamento tributário, mas esse é o fundamento de conhecer parcial, esse 21? Não, tem um fundamento anterior, né? Não, o conhecimento parcial. Não, porque ele vem citando um monte de itens.
conheço só dessa parte, porque ele cita o auto de infração também, ele discute o auto de infração. Não, exato. Exclui o conhecimento da matéria do auto de infração. Onde é que está a fundamentação para não conhecer os argumentos contra o auto de infração? Onde é que está qual o item? Não, qual o item? Qual? Deixa eu te mostrar aqui o item. Não é o 21. Item 11. Sim. Esse processo versa sobre a exclusão dos simples, pronto. Então, não precisa nem, porque a fundamentação está lá, então não precisa nem do 21. Tá certo? Dizer assim, não vou me manifestar. Você já disse que não conhece, então. É a mesma coisa, né? E é claro que você não vai se manifestar, é o que não está no processo. Isso aí é o meu acho. Eu entendi. Quando eu fiz isso daqui, na verdade, foi dando uma, tipo assim, a título de informar para a Receita que o seguinte, olha, houve um equívoco lá naquele processo. Então, agora, esse equívoco, eu vou tirar do 21 e vou fazer como se fosse uma comunicação de ofício, no dispositivo. Isso. Como se fosse um adicional ao dispositivo, né, fazendo uma representação. Uma representação, entendi. Ok, perfeito. Eu vou bolar e a representação aqui. Em que sentido, Nelson? Que a gente chama de representação na administração pública é a comunicação de um fato que exige um saneamento, que exige um procedimento. Certo? A gente chama de representação. Então, por exemplo, quando a fiscalização vê que o contribuinte excedeu a receita e que precisa excluir do simples, ele representa. A representação é uma comunicação. Eu sei, a questão é essa representação, qual será o conteúdo dela, só para a gente acompanhar ou não acompanhar, é isso? Certo. O conteúdo, na minha opinião, minha sugestão, foi aquela, no sentido, para informar a DRF, o conteúdo seria a informação de que aquela petição que foi entendida como sendo uma repetição da impugnação, não é uma repetição da impugnação. É um recurso voluntário e deve ser encaminhado ao cargo de julgamento. Do outro processo, naturalmente, né? Do outro processo, certo? É só uma representação porque nossa competência não alcança o outro processo. Ok. Certo? Acho que é um encaminhamento correto esse. Presidente, eu já fiz o texto aqui, olha se está ok. Ademais, antes posto, conheço parcialmente o recurso voluntário e na parte conhecida dou-lhe provimento para cancelar a exclusão do simples. Ademais, o processo que é o do auto de infração deve ser encaminhado ao CARF em razão de o documento às folhas tais tratar-se de recurso voluntário e não de impugnação. Mas aí deve ser encaminhado ao CARF, a gente está dando um encaminhamento de um processo que a gente não está conhecendo. Então, não acho que isso seja uma representação, seja uma determinação. Então, a minha sugestão é que oficia-se, informa-se, representa-se. Então, ademais, oficia-se a autoridade administrativa de que o documento está assim, assim, assim. Pronto. A providência que vai tomar ela pode dizer não vou fazer. Então, a gente está dando conhecimento, a gente não está determinando. Entendeu? A gente não pode determinar o que não não é matéria afeta ao nosso, é o nosso conhecimento, a gente não está nem conhecendo isso no recurso, diga-se de passagem, né? É matéria desconhecida, a gente não está conhecendo no recurso. Agora, a gente está informando o potencial equívoco a cargo da autoridade administrativa. Ela vai decidir, na verdade. É por isso que eu tinha colocado no item anterior, entendeu? Mas assim, eu estou aberto para a gente construir a melhor forma. Qual que é a melhor forma, entendeu? Eu sei. Foi o que eu falei, vamos ver como é que... Poderia ser assim, ó. Ademais, o processo número tal demanda um saneamento, na medida em que a petição de folhas tais foi recebida como impugnação e, na verdade, é um recurso voluntário que deve ser encaminhado ao CARF para julgamento. O deve é muito complicado assim, na administração pública, porque tudo é deve, tá, gente? Entende? Tirando aquelas
decisões de algumas autoridades, né, que são as discricionárias, mas o resto deve. Né? E aí, não, Presidente, posso dar sugestão? eu acho que isso deveria constar não do dispositivo, porque o dispositivo ele é uma ordem para ser cumprida. Sim, o que a gente está falando aqui é uma certa uma espécie de representação. Deixa eu dar posse, se você me permitir. Claro. Outro sim. Então, estou colocando a sugestão do segundo parágrafo aqui do dispositivo, ok? Sim. Outro sim, considerando que durante este julgamento foi identificado que a petição tal foi recebida de forma potencialmente inadequada, naquele processo tal, sugere-se à administração tributária, à autoridade administrativa, que verifique potencial equívoco procedimental no outro processo. Pronto. Nós estamos informando um potencial equívoco. Eu não estou dizendo, onde está errado, faça. Então, eu estou informando a circunstância desse julgamento sem contaminar o outro processo que, de fato, a gente não está conhecendo aquele outro processo. A gente está informando a circunstância processual identificada agora. Então, é nesse sentido. Agora, concordo com o Newton, se deixar isso no corpo do voto, potencialmente isso passa. Isso vai se perder. Essas recomendações, o local adequado é após o dispositivo. Esse acréscimo, né? É após o dispositivo. Porque aí vai forçar a leitura. Entende? Mas aí, gente, depois você com mais calma, você redige isso aí. Né? Tá, eu vou fazer O importante é que a ideia... Entendi, né, passar isso para... Né? Isso. Ok. Você está com uma levantada e ainda quer falar? Ok. Não, duas coisinhas. Em primeiro lugar, eu acabei perdendo um pouco essa discussão. Vai ser feita uma representação, um ofício separado para a delegacia? Não. Porque o que acontece? A gente está decidindo aqui cancelar a exclusão do Simples, né? Sim. E não se pode correr o risco desse processo de auto de infração ser analisado em grau de recurso voluntário. Né? Bom, pelo menos é o que eu entendo aqui. Né? Esse é um ponto. E o segundo ponto aí que me causa estranheza realmente, né? Não há nenhuma petição do contribuinte sobre isso, né? Ele foi cobrado, foi intimado para cobrança amigável, tem aqui a intimação, passou 30 dias, realmente não apresentou nada. Isso, naturalmente, como é que se segue? Né? É feito uma DDA, né, que vai para a inscrição liquidativa desses débitos. Lá existe um processo de cobrança. Muito provavelmente, o contribuinte pode ser que tenha peticionado lá antes do ajuizamento da execução. Né? Normalmente isso acontece muito. Aí esses processos voltam da Procuradoria para a DRF para que ela examine aquelas alegações do contribuinte. A Procuradoria não vai ajuizar simplesmente sem essa análise prévia. Bom, me parece que o contribuinte não deve ter ficado inerte, né? Não vai esperar o ajuizamento para depois questionar isso em embargos. Né? Quer dizer, eu estou aqui presumindo. Nesse meio tempo, a gente está tratando aqui de débitos, o auto de infração já tem um certo tempo, né? É quase 1 milhão, né? Não é pequeno. 900 e tantos mil, acho. Não, eu digo o termo de encerramento dele foi... O processo é 2015. 2015, né? O que me estranha até hoje a própria DRF não ter... ou não chegou nada, o contribuinte não argumentou nada e vai questionar embargos, ou veio isso para a DRF, e a DRF deve ter insistido que isso é uma impugnação, porque, caso contrário, se a DRF lesse isso, o que iria fazer? Iria, de novo, reativar o processo, o auto de infração, para se mandar e não deixar do jeito que está, né? Com o termo de encerramento, provavelmente arquivado. Isso é que está me estranhando. Pois é, isso é que está me estranhando, pelo tempo, não haver nenhuma iniciativa da própria delegacia, da própria procuradoria, de se fazer com que esse processo volte ativa de novo. A gente nem sabe, né, disso. Não, eles não sabem. Não sabe. Não, eu tô calculando, assim, pelas experiências de situações que a gente vive, né, muito provavelmente o contribuinte
ele sempre, quer dizer, sempre a gente nunca diz, né? Mas normalmente, quando acontecem situações desse tipo, ele peticiona a Procuradoria, né? E esses processos costumam voltar muito à DRF, para que analise determinadas situações de inscrição indevida, né? O que deve ter acontecido é que a DRF deve ter tomado ciência, mas deve ter achado ainda que a impugnação e voltado para a Procuradoria, olha, ajuize sim a execução. Não tem nada nos autos indicando isso. Não, é que normalmente é em outro processo, não nesse. É no processo de débitos, não, de inscrição que a gente não tem acesso. Eu tô aqui só estranhando é que durante esse tempo todo não tem havido uma iniciativa. Eu acho que ciência tem, né? Só, quer dizer, quando eu digo ciência, a própria DRF houve esse litígio no processo de cobrança. Pessoal, eu sugiro assim pela prática, mas enfim, é só um questionamento. Mas eu não entendi. Qual é da situação. Qual é a tua sugestão, então? Não, a sugestão, no caso, em primeiro lugar, é a segunda observação que eu fiz, apenas um estranhamento com relação à situação de não ter havido, né? E ter partido do pressuposto que a DRF ter ciência, mas, ponto, um estranhamento. Agora, a sugestão é realmente de haver uma representação ofício da DRF para que se inaugure de novo o contraditório em sede recursal. Porque a gente está afirmando aqui que é um recurso voluntário. Sim. Eu não acho assim... Mas isso daí a gente faz no próprio acordo. É esse, ademais, é esse... Olha se ficou boa essa redação. Não seria mais interessante uma peça à parte, não? Uma representação do próprio CAF para a DRF, porque no voto não corre o risco de se perder isso. Olha só a sugestão. Quem está tomando conhecimento é a turma, ela que tem que representar. Olha se ficou bom O esse... instrumento é o acordo. Olha o texto, pessoal. Presidente, olha só o texto. Esse é o segundo parágrafo. O primeiro é aquele anteexposto, conheço parcialmente e tal. 23. Ademais, verificou-se que o documento, as folhas tais do processo apenso, trata de recurso voluntário e não de impugnação, o que demanda análise por parte da Delegacia da Receita Federal. Estou falando que demanda análise, ou seja, ela vai ter que analisar. Não estou... Você deve analisar o que demanda a análise da Receita Federal. Concordo. Olha, eu colocaria que demanda encaminhamento ao CAF, porque é o próprio fundamento da nossa decisão. Não, então tudo bem. O que demanda a análise da Receita Federal e posterior encaminhamento ao CAF. Pronto. Tem problema. Não, eu concordo com isso. A gente tem que realmente mandar para o CAF, porque a gente está considerando que foi um recurso voluntário. Eu só fico me questionando, e aí é por falta de experiência, talvez, que a gente está falando em relação a outro processo. Né? Isso. Se vale neste processo tão somente a gente fazer essa afirmação, se não é realmente necessário nenhum encaminhamento de um ofício, de uma representação à DRF sobre esse fato que nós estamos identificando. É esse parágrafo aqui que estaria sutindo. Não, normalmente esse tipo de informação vai no próprio acordo com esse um plus do... Então ficou no seguinte sentido. Ademais, verificou-se que o documento, as folhas tais do processo apenso, trata de recurso voluntário e não de impugnação, o que demanda análise por parte da Receita Federal e posterior encaminhamento ao CAF. Reanálise, então. Tudo bem. Reanálise. Ok? É uma revisão. Né? Beleza, ok. Entendeu? Então, eu vou salvar lá, vou só colocar as folhas direitinho aqui e salvo lá, presidente. Ok? Isso aí não vai nem para lá. Sem querer adiar um pouco, mas não seria melhor o que demanda a recepção enquanto recurso voluntário, encaminhamento a ser bem objetivo, porque reanálise. O que é a análise? O que eles vão analisar aí? Vocês. Reanálise no sentido de dizer assim, reanálise porque, olha, veja aí que isso não é impugnação, mas já está dito depois. O que demanda reanálise por parte da Receita Federal e posterior encaminhamento ao CAF. Não, ok, é porque a gente já está dizendo que é recurso voluntário, ok? Assim, exatamente. então, por isso que eu estou
colocando apenas, era só colocar na observação. Se a gente está dizendo que é recurso voluntário, que demanda a recepção enquanto recurso voluntário e encaminhamento ao CARF. Eu fico apenas com medo desse reanálise. Eles vão recepcionar lá, eles vão entender o que a gente vai analisar aqui, o que eles querem, entendeu? É porque não analisaram como impugnação. E nós estamos falando, isso não é impugnação. Eles vão ter que desarquivar, alguém vai ter que dar um despacho. Vai ter que cancelar a PFN, então não vai fazer tudo. Isso é nova análise. O que demanda procedimentos concernentes, exatamente. Mas tudo bem, eu entendi aí o objetivo. Eu só não acho o ato de analisar vai ter que interpretar essa circunstância, se é ou não, caminha ou não. Para dizer que não, vai ter que analisar. Inclusive, o seguinte, dizer que sim, vai ter que a gente analisar. pode até embargar, se discutir no que quiser, dar isso aqui, se quiser, não entendi, embarga. Entendeu? Eu acho que tá realmente claro. Não, acho que está muito claro. Acho que está muito claro. Não, ok. Então, vamos lá. Vamos votar, colegas. Item 68 da pauta. Efigênia, você pode ler o dispositivo? Porque Ok. Anteexposto, conheço parcialmente o recurso voluntário e, na parte conhecida, dou-lhe provimento para cancelar a exclusão do Simples Nacional. Ademais, verificou-se que o documento às folhas tais do processo apenas trata de recurso voluntário e não de impugnação, o que demanda reanálise por parte da Delegacia da Receita Federal e posterior encaminhamento ao CARF. Como voto. Ok, obrigado. Vamos votar. Gisele. Depois das discussões, não quis atrapalhar, acompanho o relator. Ok. Acompanha o relator também, presidente. Também acompanho o relator, presidente. O relator. O relator. O relator. Eu também acompanho o relator. Então, ficou o resultado do documento item 68 da pauta ficou assim. Conhecer em parte e na parte conhecida dar provimento ao recurso voluntário. É isso, né, Guilherme? Isso. Dar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Tá certo? Perfeito. Vamos prosseguir, então, porque a gente ainda tem... Item 70 agora, né? Vou ver aqui. Votamos o item número 68 da nossa pauta. O item número 69 já foi julgado no início dessa tarde. E vamos julgar, então, agora o item 70 da pauta, processo da empresa Fixopar Distribuidora de Parafusos Limitada, EPP. A palavra, Efigênio, para... Obrigado, presidente. 70 e 71 são da mesma pessoa jurídica, não é isso? Não, 71 e 72. 71, tá, vai, desculpa. Esse aqui a gente volta àquela normalidade dos anteriores. Vamos lá, presidente. Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débito de idade não suspensa perante a Fazenda Pública Federal, com efeitos a partir de 1/1 de 2016, conforme a DE de 2015, cuja ciência ocorreu em setembro de 2015. Em manifestação de conformidade, o contribuinte alegou em síntese que quitou os débitos com debêntures. A decisão recorrida por unanimidade manteve a exclusão do Simples Nacional em razão de os débitos encontrarem na situação de devedores, em 6/12 de 2016. Certificada a decisão de primeira instância, em 25 de abril, o contribuinte interpôs recurso voluntário e reitera as alegações apresentadas em primeira instância, no sentido de que quitou os débitos com debêntures emitidos pela Companhia Vale do Rio Doce. É o relatório, presidente. Passando ao voto, tá? Obrigado. O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, eu dele conheço e faço análise. O ato de exclusão do Simples indicou a existência de débito do Simples Nacional. Presidente, Parei de ouvir. Travou, Efigênia. Travou, Efigênia. O pior, assim, que essas coisas travam, assim, as posições assim, mais chatas. Né? Não, o pior é se ele continuar relatando que eu já fiz isso.
E, tipo, horas depois me ligar aqui, tá todo mundo trabalhando. Mandar um WhatsApp para ele. Ele não tá olhando a caiu tela, de né? repente, ele se ligou. Não está se ouvindo. Ele já Eu acho que ele caiu mesmo. falou aqui que caiu. Ah, tá. Falou. Ele disse caiu de repente. Está reconectando. Mas como está todo mundo trabalhando de casa, eu acho que essas bandas de internet, elas estão bem aquém do que realmente o pessoal está vendendo aí. 120 mega, 100 mega, na verdade deve ser 30, 20. Em caso, Gente, determinado mas eu momento fico do dia. medindo, tá? Eu meço. 1540. Eu atualizei a minha, coloquei 250 aqui, mas E eu trava. não senti muita diferença não, hein? 2G, 5G, alterna. Oscila Funciona perto bastante. disso. É porque não é 240, né? É até 240. Então ela É. oscila bastante ao longo Mas do eu já fiz dia. uns testes, não Depende chega da tanto. conexão, Sérgio. Depende da conexão. Eu estou sabia? pagando uma segunda internet Não, aqui, porque também a primeira depende do estava dando aparelho, hein? problema de intermitências, aí eu já botei uma segunda. Deixa eu lhe dar uma para dica, evitar. Sérgio. Oi. Deixa eu lhe dar uma dica, que eu passei por isso e quase perco. Nunca entra 5.0. Não, mas olha, eu tinha esse problema, não vou citar nomes, tá? Até porque a gente está gravando, eu não quero expor quem é nada. Mas eu tinha uma determinada empresa prestadora que me vendia 100 megas. Era o que chegava aqui no meu bairro, só chegava uma empresa com 100 megas. Aí essa mesma empresa mudou o cabeamento, trouxe o cabeamento de, como é que chama? De Fibra ótica. fibra ótica. E com a fibra ótica permitiu aumentar muito a conexão. Aí eu contratei 200 megas. E quando vinha a medir, dava isso 50 mega, 40 mega, eu disse, não pode e tal. E aí o técnico me alertou, ele disse, olha, primeira coisa, tem que estar no 5G, você tem que estar na conexão 5G do seu roteador. Ok. Mas como eu estou no 5G, mas você tem que estar cabeado dentro de casa. Se o 5G estiver conectado no seu notebook via cabo, não tem perigo de dar menos de 200. Aí ele disse, tá bom. Aí comprei os adaptadores todos e tal, medi, deu 210, 220. Deu mais do que eu tinha contratado. E agora eu já fiz a conexão, porque está todo mundo aqui em casa ao mesmo tempo conectado. E a minha esposa está meus filhos em aula e tal, e aí demanda muita banda, né? Muita conexão. Então hoje eu tenho 400 na mesma empresa, conectado via cabo, diretamente para o meu notebook, do CRAF, e aí chega sempre 400. Mas então, justiça seja feita. Você não sente problemas durante o dia? É, Oscilações mesmo assim, cara? eu estando no 5G, e estando através do cabo, diretamente, não dá intermitência. Agora, no momento que eu saio da reunião do CAF, estou no celular, mesmo que seja a mesma banda, e mesmo que seja o mesmo local que eu estou, aí é Wi-Fi, aí você tem uma perda gigantesca. É isso aí. E se eu saio de próximo do roteador, aí vai perdendo de acordo com o tamanho. É isso aí. Eu, por exemplo, eu trabalho aqui, meu roteador está aqui do meu lado. Eu trabalho no Wi-Fi, dois computadores, tranquilo. Funciona super bem. O problema é a parede. Eu faço a medição aqui, tá? Tem aquele... Não sei se vocês conhecem o... Tem vários. Eu tenho o Speed Test e o BR Brasil. Então, é tudo legal. Eu coloquei o repetidor. Um D-Link ali fora. Vai embora. Mas é perda de 50%, né? Quando você faz isso. Vai embora. Repetidor vai embora. Não tem jeito. Ele alcança mais... Opa, tá voltando aí. Essa questão do cabo 2G, eu vi oscilações também, mas não sabia essa, Fred. O 5G com cabo, eu vou fazer isso. Estou testando agora, está dando 360 mega. E estamos 4 pessoas ao mesmo tempo aqui conectados. Então você vai terminar a primeira pauta que a gente... Alô? Sim, agora sim. Olha, meu computador... Mas só aqui tá porque está cabeado. Nos outros lugares não. Ele simplesmente travou. Nem o mal, travou completamente. Completamente. Do nada. Então deixa eu me organizar aqui, porque eu tive que reiniciar. Tá certo. Peço só mais alguns segundos. Atenção de vocês. Um minutinho.
Estou dando a dica, viu, Sérgio? Porque eu passei muita chateação em relação a esse assunto. Não, ótimo. De todas as formas, até que me convenceram. O próprio técnico me convenceu que eu estava errado. Disse, realmente faz todo sentido. Assim, o contrato mais antigo, eu contratei em 35, certo? 35. E aí, de fato, no Wi-Fi, né, às vezes dá bastante problema. Mas eu puxei um cabo para o meu computador aqui, certo? Lá de onde entra para o meu computador, eu puxei um cabo e funciona bem, entende? Assim, para a minha demanda. E também tem a mesma demanda. Minha esposa também trabalha em casa, minha filha assiste aula. Ele está dando bem, você vê. Agora é cabo. O cabo faz toda a diferença, né? O cabo faz demais. E a diferença de preço, né, Nilson? Nem justifica a diferença desses 400, né? Parece que é um negócio, e é realmente a conexão boa. Mas é de 15 reais, alguma coisa assim. Eu digo, bom, para ficar com 100, ficar com 400, ficar de 15 reais, vou fazer já. E tem outras, bem maiores hoje em dia, né? Tem. Aí tem uns que eles puxam fibra ótica para dentro da tua casa. É o caso aqui. Pois é por isso que é tão rápido, né? Aí no meu caso não, aí vem fibra ótica até ali o prédio, de lá para cá e cabo. Acho que essa instalação não admite essa velocidade maior, muito maior do que eu compro. Não, acho que até uns 70, 200 não vai. Mas está atendendo. Tá certo. Para mim está atendendo, então. Agora, eu reclamo do Wi-Fi, porque como o roteador fica na sala, aí lá nos quartos aí fica como eu. Bem baixinha a taxa, né? Aí fica lento, né? Deixa eu iniciar a gravação aqui, presidente. Iniciar a gravação. Bom, vamos lá, presidente. Retomando. Vamos lá. Item 70 da pauta, né? Fique só. Item 70. Porque como o relatório é pequeno, eu não sei qual parte caiu, eu vou começar do zero. Certo. Okay. Tá certo. Então, trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débitos com exigibilidade não suspensa perante a Fazenda Pública Federal, com efeito a partir de 2016, conforme a ADE de 2015, cuja ciência ocorreu em setembro de 2015. Em manifestação de conformidade, o contribuinte alegou em síntese que quitou os débitos com debêntures. A decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples, em razão de os débitos encontrarem-se na situação de devedores, em dezembro de 2016. Cientificada a exclusão, cientificada a decisão de primeira instância, melhor dizendo, o contribuinte interpôs recurso voluntário e reitera a alegação apresentada em primeira instância, no sentido de que quitou os débitos com debêntures emitidas pela Companhia Vale do Rio Doce. Esse é o relatório, presidente. Passando ao voto, o recurso voluntário atende aos pressupostos, eu dele conheço e passo a análise. O ato de exclusão do Simples Nacional indicou a existência de débitos, o Simples, e débitos não previdenciários, com exigibilidade não suspensa. Assentou ainda que o ato excludente tornasse a ser feito caso fossem quitados no prazo de 30 dias. Eu cito a legislação. Embora a recorrente alegue que os débitos teriam sido quitados por debêntures emitidas pela Companhia Vale do Rio Doce, conforme observado pela decisão de primeira instância, mediante consulta aos sistemas da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional, verifica-se que os débitos excludentes referentes aos períodos de apuração que especifica encontram-se inscritos em dívida ativa da União. E aí eu cito o processo. Verifica-se ainda que os débitos excludentes referentes aos períodos de apuração 1/2014 a 2/2014 e 1/2015 e 6/2015 também encontravam-se na situação de devedores em 6/12/2016, que era o caso, né? Portanto, uma vez que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de regularizar os débitos excludentes no prazo legal, deve ser mantida a exclusão do Simples, presidente. Então, antes exposto, eu conheço o recurso voluntário e nego-lhe provimento. É como voto. Ele disse que quitou o débito com debêntures e não diz como fez essa proeza. Né? Exatamente. Aí fica difícil. Foi o que eu fiquei olhando. Eu falei, gente, agora eu fiquei curiosa. Eu estava curioso para saber como é que fazer. Você sabe que eu fui abrir o processo. Você achou que ia encontrar alguma coisa? Mas é super incrível. Uma decomp, né, Gisele? Uma decomp com debêntures.
Eu vou lá, ele não analisou esse Imagina... ponto. Tem um ponto aqui que ele não analisou. Não, a Gisele correndo para ver o que ele fez. Que pena. Ok, colegas. Se não tiver nenhum comentário, vamos votar. Gisele. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator, presidente. Okay. Também acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, presidente. O relator. O relator também, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, o julgamento do item 70 da pauta ficou da seguinte maneira: negar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Vamos dar seguimento, então, ao julgamento do item 71 da pauta. Presidente, só me permite, desculpe interromper, se a gente pode julgar o 72 primeiro, porque ele trata da exclusão, certo? Ah, tá certo. O outro é o lançamento, né? Então a gente julgaria primeiro o 72. Ok. Então vamos julgar o item 72 da pauta, processo da empresa Poliarte Fotografias Limitada, EPP. Falaram que não seria o FGM para relatar. Obrigado, presidente. Trata-se de autos de infração de imposto de renda de RPJ, contribuição social, COFINS, PIS, referente ao segundo semestre do ano calendário 2007, no montante de 533 mil, incluído principal, juros de mora, multa de ofício de 75% e 150%. Houve ainda... Pois não? Desculpa interromper. A gente vai julgar o auto de infração, não é a exclusão? Não, é porque esse teve o auto de infração e a exclusão. O outro é só auto de infração. Ah, tá. Desculpa. Tá? Ok. É o item 2. Houve ainda exclusão do Simples Nacional em razão de a escrituração contábil, né, livro diário número 4 do calendário 2007, não permitir a real identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, além de ter deixado de emitir documentos fiscais por venda de mercadorias e serviços prestados. Foi feita a partir de 1/7/2016, conforme ato declaratório executivo, né, consciência 2810 de 2011. Com efeito, arbitrou-se o lucro. A fiscalização, ela apurou 3 infrações: omissão de receitas originárias dos repartos das operadoras de cartões de crédito, já descontadas as receitas para as quais foram quitadas notas fiscais, infração sujeita a multa qualificada de 150%. Omissão de receita por presunção legal, decorrente de valores creditados em contas de depósito ou de investimentos mantidos junto às instituições financeiras, em relação às quais o contribuinte regularmente intimado não comprovou, mediante documentação idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Infração sujeita a multa qualificada de 150%. E insuficiência de recolhimento sobre receita da atividade, devido à exclusão do Simples e o arbitramento. Infração sujeita a líquida de 75%. Por bem resumir os fatos, transcrevo parcialmente o relatório da decisão recorrida, complementando ao final com o necessário. Então, de acordo com o TDF, que fundamentaram exigências e o arbitramento do resultado da pessoa jurídica, ela foi excluída do Simples Nacional pelo ato declaratório, como eu já citei, né? Intimada a apresentar a escrituração contábil de acordo com as leis comerciais e fiscais e omitiu-se. Foram considerados como base de cálculo do RPJ e da CSL a receita bruta apurada, somatório da receita declarada e da omissão de receitas, assim consideradas as diferenças entre os valores correspondentes às vendas efetuadas através de cartões de crédito e depósitos bancários identificados, para os quais, intimado, o sujeito passivo não logrou lhes comprovar as origens, conforme demonstrativo às folhas que especificam. Na apuração dos depósitos bancários, sem comprovação de origem, foram excluídos todos os elementos que não representassem receitas. Foram igualmente excluídas as receitas advindas de repasse das operadoras de cartões de crédito e de débito. Tá? Então, o 3.3. Se para os tributos apurados incidentes sobre a receita declarada foi aplicada a penalidade de 75, para a receita considerada omitida foi aplicada a penalidade de 150. Aos fundamentos de que a convicção da fiscalização, o contribuinte elaborou práticas, apropriação de declaração a menor de receita e falta de emissão de notas fiscais, que foram elementos subjetivos da conduta dolosa, de sonegação, previsto no artigo 7.1 da 4.502.
e teria praticado o crime contra a ordem tributária. Bom, em impugnação, quanto à exclusão do simples, o contribuinte alegou ilegalidade da exclusão por descompasso da lei complementar com a Constituição Federal e violação do princípio da capacidade contributiva. Quanto ao lançamento de ofício, alegou, em síntese, ilegalidades, nulidades relativas ao MPF, incompetência funcional da autoridade lançadora. Quanto ao mérito, alegou ocorrência de erros de cálculo devido à desconsideração de valores recebidos de cartões que ingressaram. Cartões que ingressaram na conta corrente do contribuinte. A exemplo, em janeiro de 2007, quando o valor recebido de cartões teria sido considerado um depósito bancário. Por fim, requereu perícia para comprovar o cômputo em dobro dos valores recebidos de cartões. Era esse processo que eu havia comentado. O que ele está alegando? Olha, os valores que estão sendo reconhecidos no cartão de crédito está em duplicidade, porque esse valor foi reconhecido na conta bancária e lá como recebido de cartão de crédito. Então, há duplicidade. É a alegação. A decisão de primeira instância manteve a exclusão do simples devido à ausência de escrituração da movimentação bancária e não emissão de documentário fiscal de prestação de serviços referente aos valores recebidos de cartões de crédito débito. O acordo recorrido indeferiu ainda a perícia ao argumento de que a fiscalização excluiu eventuais duplicidades de receitas, representadas por repasses de operadores de cartões de crédito débito. Afastou as preliminares, manteve a multa qualificada e o arbitramento devido à não impugnação da matéria. E, no mérito, assentou que, de um lado, a fiscalização apurou omissões de receitas, com base nos pagamentos efetuados por cartões de crédito débito, apresentados pelo próprio sujeito passivo. De outro, com fundamento no artigo 42, receitas presumidamente omitidas, de créditos, depósitos bancários, individualizados, sem origem identificada, desde excluídos os créditos advindos de repasse de operadores de cartões. Portanto, insustentável a menção de serem computadas em duplicidade as receitas de cartões de crédito. É um item que eu vou enfrentar de forma muito incisiva no voto. O efeito, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, conforme emenda abaixo transcrita. Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso voluntário em que aduz as alegações a seguir. Preliminares. Para uma série de preliminares. A maior parte sobre o MPF. Nulidade da decisão de primeira instância devido à omissão na análise dos seguintes argumentos. Inobservância do prazo do MPF, ilegalidade da continuidade do auditor no procedimento administrativo, ilegalidade da emissão de novo MPF, inobservância do contraditório do devido processo legal, prorrogações imotivadas, ilegalidade por objeto não constante do MPF, nulidade do MPF, diligência, generalização ao afirmar sem justificar que não há qualquer ilegalidade no atuar da fiscalização, não fundamentando ou rebatendo os argumentos postos na impugnação, continuidade da fiscalização quanto à atribuição do auditor fiscal por continuar no procedimento e pela não emissão de novo MPF, incompetência funcional do auditor. Inobservância do contraditório devido processo legal e da ampla defesa, devido à decisão de primeira instância não analisar que o lançamento tributário estava vinculado às exigências do procedimento do MPF, todas as nulidades suscitadas. Então, ele está alegando que houve inobservando do contraditório, porque não foram analisadas todas a sequência de nulidades que ele suscitou. Né? O auto de infração está eivado de nulidades, posto que, em momento algum, foi procedido de ciência do objeto da fiscalização e de seus motivos. Não houve emissão de novo mandado de procedimento fiscal, novamente no mérito. Prorrogação, emissão de novo mandado de fiscalização, com a nomeação de novo auditor, já que o prazo legal instrumental estava vencido, bem como não foi observado os prazos legais, a determinação legal de especificação do objeto da fiscalização e a respectiva vinculação do fiscal. Falta de atribuição do auditor para continuar a fiscalização. Enfim, esses argumentos aqui são basicamente vista a fiscalização e no MPF, incompetência do auditor fiscal. Mérito. Quanto à exclusão do simples, alega impossibilidade da aplicação dos dispositivos excludentes da Lei Complementar 123 e, consequentemente,
ilegalidade ou inconstitucionalidade da exclusão do simples. Aduz que, devido ao efeito suspensivo do recurso em face da exclusão do simples, é indevido o lançamento de ofício. Equívoco nos cálculos por deixar de considerar que os valores recebidos por meio de cartão de crédito são compensados em conta corrente, o que implicou duplicidade de receita omitida e insuficiência de recolhimentos. Requer perícia para comprovar que os valores recebidos pelos operadores de cartões foram computados em dobro. Por fim, requer a nulidade do feito e que as intimações sejam feitas na pessoa dos advogados constituídos. Esse é o relatório, presidente. Então, passando ao voto, né, o recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço. E passo a análise. Trata-se de auto de infração em que se apurou omissão de receita e insuficiência de recolhimentos de tributo com base em repasse de operador de cartão em depósito bancário de origem não comprovada e exclusão do simples e arbitramento do lucro. Exclusão do simples. O contribuinte foi excluído do Simples Nacional em razão de escritoração contábil, livro diário, número 4, no calendário 2007, não permitir a real identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, além de ter deixado de emitir documentos fiscais por venda de mercadorias e serviços prestados nos termos do inciso 8 e 11 da Lei Complementar 123, que eu cito. O contribuinte não questiona o mérito da exclusão. Limita-se a alegar que, em síntese, impugna-se a utilização da referida lei complementar pelos fatos e fundamentos expostos, requerendo que seja reconhecida a inconstitucionalidade e ilegalidade da utilização da mesma. Alega que declarar a inconstitucionalidade de lei e determinar que se deixe de aplicar administrativamente as leis que considerem inconstitucionais constituem ações distintas. E aí eu enfrento esse argumento, sem razão recorrente. Eu trago a questão do 26A e a súmula 2 do CAR. Ademais, conforme apurado pela autoridade fiscal, o livro diário não registrou a conta bancos, o que impediu a identificação da movimentação financeira do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Safra, Banco Itaú e Unibanco. Comprovou-se ainda falta de emissão de notas fiscais e não contabilização de grande parte das receitas das operadoras de cartões de crédito. E aí eu cito, né, foi analisada a análise da documentação. Verifica-se, pois, que as infrações praticadas pelo contribuinte enquadram-se nos incisos 8 e 11 da Lei Complementar 123 de 2006, que ensejam a exclusão do Simples. Portanto, mantenho a exclusão do Simples Nacional. Auto de infração preliminares. Nulidade da decisão de primeira instância e vícios no MPF. Vício no MPF. A recorrente, em síntese, alega, em síntese, nulidade da decisão de primeira instância devido à omissão e generalização dos seguintes argumentos. Aí aqueles que eu citei lá no recurso voluntário. Né? Verifique-se que tais alegações giram em torno do MPF e da competência do auditor fiscal. Em seguida, a recorrente rebate os mesmos vícios no recurso voluntário. Alega basicamente que teve seu direito de defesa cerceado por entender que houve vício na condução do procedimento fiscal. O acordo recorrido assim se manifestou sobre a questão. O acordo recorrido vai falar o seguinte, gente, aquela questão que nós já vimos do MPF, que o vício, eventual vício, não afeta a fiscalização. Né? E aí, sem reparos à decisão recorrida, em minhas palavras, que eu resumo, mandado de procedimento fiscal, é instrumento de controle administrativo da fiscalização e não outorga ou suprime competência legal do auditor fiscal da Receita Federal para a fiscalização de tributos federais e realizar o lançamento quando devido. Portanto, o procedimento fiscal regularmente instaurado e o lançamento realizado pela autoridade administrativa competente, nos termos 142 de CTN, garantindo a recorrente o pleno exercício do direito de defesa, afastam qualquer alegação de nulidade relacionada à emissão ou alteração do MPF. E cito jurisprudência do CARF. Tem aqui, ademais, aquele item que eu falo, olha, no processo administrativo prevalece o entendimento que não há nulidade sem prejuízo. Né? Então, não foi provado esse tipo de prejuízo para o contribuinte.
Nesses termos, em razão de não restar caracterizada nenhuma ofensa aos direitos da recorrente, não há falácia e nulidade do auto de infração. Por fim, quanto à alegação de a decisão recorrida não ter analisado todos os argumentos carreados aos autos pela recorrente, ou tê-lo feito de forma genérica, a jurisprudência do STJ, né, no sentido de que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, aquilo que eu já citei aqui também, e tem, com base nesse argumento, eu afasto também essa preliminar, né, por não assistir razão à recorrente. Então, rejeito todas as preliminares e passo ao mérito. Alega recorrente equívoco nos cálculos por deixar de considerar que os valores recebidos por meio de cartão de crédito são compensados em conta corrente, o que implicou duplicidade de receita omitida e insuficiência de recolhimento. Vejamos. Conforme consta do termo de verificação fiscal, a fiscalização intimou o contribuinte a apresentar a documentação comprobatória da origem e natureza dos créditos criminados nos extratos bancários apresentados pelo contribuinte. Na ocasião, a fiscalização foi cuidadosa e salientou que, dentre os vários créditos excluídos dos extratos, excluiu-se especificamente os repasses das operadoras de cartão de crédito e débito. E aí, eu faço a transcrição aqui. Olha só, aquilo que está sublinhado e negritado. Salientou-se ainda que nas planilhas foram excluídos créditos referentes a, olha aqui, repasses das operadoras de cartões de crédito e débito. E aí eu fui fazer a conferência, por isso que eu cito as páginas aí. Confrontando-se os extratos bancários, folha 824, com o termo de intimação fiscal, folha 1213, confirma-se que a autoridade fiscal excluiu dos depósitos os repasses das operadoras de cartões de crédito e débito, conforme planilhas constantes, as folhas 1367. Então, eu fui lá e verifiquei, fiz o batimento, certo? Como se vê, o alegado equívoco suscitado pela recorrente foi objeto de análise da fiscalização. Prevalece na espécie a máxima: alegar e não provar é quase não alegar. Afinal, a recorrente não apresenta documentação comprobatória para infirmar o apurado pela fiscalização. Limita-se a pleitear que seja realizada perícia contábil na empresa, com o fito de comprovação que os valores recebidos pelos operadores de cartões de crédito foram computados em lucro. Nos termos do PAF, ao impugnar, e aqui eu vou trazer que ele, ao impugnar, ele tem que trazer os elementos probatórios, que eu já citei em votos anteriores. Portanto, não cabe ao julgador determinar diligência ou perícia para que seja juntado aos autos provas que deveriam ter sido apresentadas pela recorrente. A busca da verdade material não autoriza o julgador a substituir os interessados na produção de provas. Por entender prescindível, indefiro o pedido de perícia. A recorrente aduz ainda que, em razão do efeito suspensivo do recurso em face da exclusão do simples, é indevido o lançamento de ofício. Foi aqui que eu citei a súmula 77. Né? A apresentação de manifestação de inconformidade ao ato de exclusão do simples, a qual possui efeito suspensivo, desde que é apresentada no prazo legal, não impede o lançamento para a constituição de crédito tributário decorrente da exclusão. Caso a exclusão seja julgada improcedente, haverá o reflexo no processo de crédito tributário. Mas isso, repito, não impede o lançamento do crédito, até mesmo para evitar-se a decadência. Esse é o posicionamento da súmula CARF. CARF 77. Pelos motivos elencados, deve ser mantido o crédito tributário lançado. Por fim, quanto à intimação dos atos processuais dirigidos ao endereço do patrono, não há base legal para isso, e citamos a súmula CARF 110. Portanto, o pleito em relação à matéria também deve ser indeferido. Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso voluntário e, na parte conhecida, nego-lhe provimento. É como voto, presidente. Peraí, deixa eu ver se eu estou conhecendo parcialmente. Só ver um minutinho aqui para ver se esse é conhecer. Eu acho que esse é conhecer total. Aqui. Não, esse é conheço total, não é parcial. Disposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento. Só okay. Isso ajuda. Palavra aberta para os debates. Fred. Está mudo, Fred. Desculpa, presidente. Figênio, houve questionamento sobre a multa? Não houve. Por isso que eu não toquei. Não houve. Não houve. Pensei nisso. Não houve questionamento quanto à multa.
Entendeu? Esse é o ponto. Não houve. E aí, meu posicionamento, né, não houve questionamento. E detalhe, de que eu fiz questão de citar no início e relatar que houve a multa de 150%. Isso, eu notei isso. Exatamente. Efigênio, ainda não abri. Você chegou a ver, Fred, os fundamentos, se são genéricos, tudo, porque eu vou até abrir. Ele está baixando aqui. O problema é que o meu está travando. Se quiser, eu vou colocar na minha pasta. Eu tenho ele aqui, vocês abrem lá. Eu vou colocar na minha pasta. Porque esse é o ponto, né? Eu não estou vendo muito, em linhas gerais, motivos para qualificação aqui, né? Uhum. Mas esse aqui, Efigênio, é o 7.2, certo? Que é o exclusão, né? Exclusão combinada com auto de infração. Tá, só fiquei um pouco na dúvida, porque o 7.1 é o quê? É só auto de infração complementar nesse período? Só auto de infração, porque foi uma parte, um semestre, e no outro foi outro semestre. Ah, tá, era só essa a minha dúvida, tá bom. Entendeu? Que eu fiquei um pouco confusa, que você falou, aqui é exclusão, mas aí eu vi que aqui era auto de infração também. Porque no outro auto de infração, no outro, que vai, ele questiona também acho que ele questiona também a exclusão, entendeu? Então, achei por bem julgar. Nos dois, houve 2 lançamentos, e um com a exclusão. Então, por lógica, é melhor julgar primeiro o que tem a exclusão. Só uma pergunta, só para já adiantar, né? Porque provavelmente o auto de infração está parecido. Lá no outro também. Lá ele também não suscitou a qualificadora, né? Não. E portanto, você também manteve, porque eu vi que quando é omissão direta, ele não qualificou, quando é indireta, ele qualificou, foi isso, né? Teve umas que ele aplicou 75 e outras 150. Isso que eu estava vendo. Eu até pensei, falei, bom, chegou a minha vez de enfrentar a questão da multa qualificada e colocar meus fundamentos, né? Mas ainda não foi dessa vez. Presidente. Oi. Só uma questão de ordem, acho que já está quase na hora também dos suportes. Ainda será que não é questão de a gente parar também a gravação antes de a gente começar a discutir? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Certo. Só para responder aqui uma pergunta. Da Gisele, são 4 infrações. Eu estou olhando o auto de infração. São 4. Eu estou tentando abrir. A primeira é receita bruta mensal na prestação de omissão, receita bruta na prestação de serviço em geral, 150%, omissão direta. Né? A segunda, omissão de receita por presunção legal, depósito bancário, 150%. Terceira, receita bruta na revenda de mercadorias, 75%. É omissão direta. Né? E a quarta, receita bruta na prestação de serviço, 75% omissão direta. Só na primeira omissão direta que ele manteve, né? Que é da receita bruta. Não, e também por depósito bancário de origem não comprovada. Não, na de direta, das 3 infrações de omissão direta, ele manteve em uma. Em uma que foi prestação de serviço. Receita bruta só prestação de serviço. Dá uma olhadinha no TV. Fino adianta. Por que é um e não o outro? Exato. Tá certo. O colega ficou muito bem assinado, o Wilson, já são quase 18 horas. A gente vai começar a análise do processo, debates, né? Pode se alongar um pouco. Então, vamos dar um intervalo de 10 minutos, e assim a gente já liberar nada para o horário dela mesmo, né? E aí, então, Amanda, eu vou pedir para você interromper aí a gravação, e a partir de agora vai ficar eu e o Efigênio gravando. Parar aqui, presidente.